Muito boa tarde, Sobral, um abraço, região norte do estado. Estamos começando a partir de agora, Redação Plus. A apresentação do programa é de Mário Magalhães com a participação de Tony José. Vamos ficar até as 2 horas da tarde destacando as principais informações para você de Sobral e da região norte do estado. Confira agora os destaques do Redação Plus. Olha, dentro do programa vamos destacar de que Polícia de Sobral registra duplo homicídio na zona rural do distrito de Jordão, aqui na Princesa do Norte. E atenção, olha, vamos destacar também de que a Polícia Militar de Sobral, através de equipes do Raio, conduz para a Delegacia de Polícia Civil 2 homens e suspeitos estarem envolvidos nesse duplo homicídio. E atenção, olha, vamos destacar de que prefeito de Sobral, Oscar Rodrigues, anuncia concurso com mais de 200 vagas para a Guarda Municipal. E atenção, olha, vamos destacar também de que o prefeito vai à Câmara Municipal, onde participa da abertura dos trabalhos legislativos do Poder Legislativo de Sobral. Essas e outras informações a partir de agora, aqui no programa que começa para Sobral e toda a região norte do estado. Imparcialidade no que se informa e credibilidade no que se diz. Agora, Redação Plus. Mas olha, a informação já dessas últimas horas é que na manhã desta terça-feira, dia 3 de fevereiro, um duplo homicídio foi registrado na localidade conhecida como Sítio Desterro, distrito de Baracho, na região de Sobral. A informação da Polícia Militar aqui da cidade é que 2 homens foram mortos dentro de um veículo modelo Celta, de cor branca, após serem abordados por homens armados e que estavam em uma moto. Conforme as primeiras informações, os autores efetuaram disparos contra as vítimas enquanto estas se encontravam no interior do veículo, sem lhes conceder qualquer oportunidade de defesa. Após a execução, os homens fugiram e não foram identificados naquele momento pelas autoridades da segurança pública do estado. Segundo ainda a informação da polícia, as vítimas foram identificadas como Benedito Lima da Silva, de 32 anos, conhecido na região como Peixe, residente no sítio Desterro. E o outro homem que morreu também no local era conhecido por Benedito, conhecido também na região como Caponga ou Pintinho, residente no distrito de Boqueirão, Sobral. De acordo com as informações, a vítima que atendia por peixe era comerciante, vendedor na região, vendedor de suínos na região. E antes de ser morto, transportava animais de criação na região. A polícia, por meio do Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa, esteve no local e iniciou as investigações com o objetivo de conseguir identificar os autores e saber a motivação do crime. A Polícia Militar também foi acionada e, após isolar o local, solicitou a perícia forense. Após o trabalho realizado no local, outras equipes já estavam fazendo trabalho de diligências em toda a região. E aí, segundo a informação que a gente ainda está apurando aí com as autoridades da segurança pública, a informação é que 2 homens foram levados para a delegacia, ou seja, estão sendo investigados em ter participação nesse duplo homicídio, mas ainda não tem nada confirmado em relação à participação desse pessoal, né? Apenas os primeiros detalhes que acabam de sair por parte da própria Polícia Militar aqui da região. Fato é que, segundo os dados apresentados também pela polícia, o fato aconteceu na manhã dessa terça-feira na localidade do sítio Desterro, que fica ali na zona rural do distrito de Baracho, depois do Jordão, aqui na região de Sobral. Tony José, boa tarde. Mais uma outra ocorrência triste aqui na região, onde, segundo aí a informação, a questão da violência no município de Sobral, e 2 homens foram
executados na manhã de hoje na zona rural lá do distrito de Baracho. Boa tarde, Tony. Muito bem, Mário. Boa tarde para você, boa tarde, Cláudio, boa tarde para você, amigo ouvinte, que acompanha o Redação Plus aqui pela Plus FM 101.5. Manhã de terça-feira movimentada na área da segurança, na zona rural de Sobral, ali na região da Serra do Rosário, não é? Que compreende Jordão, São Francisco, Baracho, não é? E aí por aí vai, e outras localidades. E aí, de repente, acontece desses dois homens serem alvejados a bala, inclusive dentro do seu próprio veículo ainda, né? Não deu tempo aí, portanto, fugir, se evadir. E resta saber aí, por parte das autoridades, a elucidação. Como você bem trouxe, já tem pessoas sendo ouvidas na delegacia com relação a este fato, a esta ocorrência, podemos assim considerar duplo homicídio que aconteceu ali na localidade do Desterro, não é? É um lugar propício, eu diria, um lugar estratégico, não é? Sob todos os aspectos, e aí de repente o crime baixa por lá, né? Paira por lá, porque tem muitas rotas de acesso, muitas rotas de fuga. Se não vejamos, você estando ali no Baracho, você já tem acesso à BR-222. Estando ali na região da Serra do Rosário, você facilmente já tem acesso a Alcântaras e outras cidades mais ali da região. Então são rotas de fuga. E por que não dizer, um local realmente muito propício, porque o turismo realmente ali, a paisagem, a vista é muito bonita. Quem teve a oportunidade já de ir lá no Desterro, né? Estando lá num determinado ponto, você consegue, inclusive em determinados pontos e determinadas partes do dia, você consegue enxergar até mesmo a região lá de Cariré, Varjota, aquela região de Frecheirinha, enfim. E é uma visão privilegiada quem tem acesso ali ao Desterro. E infelizmente o crime acabou descobrindo ali a Serra do Rosário. E além deste duplo homicídio registrado na manhã de hoje, né, além das diligências feitas já pela polícia, que conseguiu identificar aí algumas pessoas suspeitas de terem participação no crime, no final de semana já teve também uma outra ocorrência, um registro de disparo de arma de fogo, onde pessoas estavam em um estabelecimento e acabaram ali no momento mais forte da conversa, discutiram e acabaram ali, portanto, trocando tiros. Uma das vítimas foi encaminhada para o Hospital Santa Casa. A polícia fez também diligência no final de semana e conseguiu identificar um dos envolvidos nesta ocorrência lá no Jordão no final de semana. Tá aí, portanto, é a página policial que não para, né? Não para de ter registros aqui em Sobral e na região. Vamos acompanhar aí de perto o desfecho destas diligências para saber se tem mais pessoas envolvidas e a polícia consegue identificar outros, né? E acabar colocando aí à disposição da justiça para que venham a pagar por seus devidos e referidos crimes. Muito bem, tá aí a informação em relação a esse caso registrado na manhã de hoje na região do Jordão. E a informação também, Tony, aqui nessas últimas horas, lá na região de Graça, na cidade de Graça, ali depois do Pacujá, homens armados entraram em um estabelecimento comercial e anunciaram um assalto. Durante a ação criminosa, os acusados levaram 2 veículos, um Corolla, além de uma Hilux. No Corolla, segundo a informação da polícia lá da região, os homens levaram um filho do proprietário do estabelecimento comercial. Em um determinado local, já na zona rural, os acusados liberaram a vítima, ou seja, um rapaz, filho do proprietário do estabelecimento comercial, e o veículo Corolla. E depois a polícia encontrou, né, na zona rural, abandonado, na zona rural lá do município, dentro de um matagal, a Hilux. A polícia realiza um trabalho em toda a região com o objetivo de conseguir identificar e prender os acusados. Fato esse que, segundo a informação, gerou assim pânico
na sociedade, na comunidade local, devido à ação de extrema violência dentro do estabelecimento comercial, e levaram aí os 2 veículos. Depois a polícia conseguiu recuperar esses veículos e, graças a Deus, o rapaz que foi levado também no veículo, não aconteceu nada. Ficou apenas a questão do trauma. Mas essa ocorrência foi registrada também aqui na nossa região norte do estado, né, Tony? Olha, é preocupante, não resta dúvida, né? Além do susto de ter alguém ali armado e você está sob ameaça, a pessoa te subtrai o teu veículo, não é? E não somente isso, ainda leva um familiar, o seu filho, realmente é algo apavorante. E em se tratando de uma cidade do interior, choca e atinge não só os envolvidos diretamente, no caso a família aí, mas a todos certamente ficaram apavorados, e com razão de assim estar, porque no interior, né, todo mundo se conhece praticamente, todo mundo trata todo mundo pelo nome, todo mundo conhece a realidade um do outro, e assim aconteceu com um, praticamente todos os demais acabam se sensibilizando e, obviamente, direto ou indiretamente, se envolvendo também neste aperreio. Então tá aí, o desfecho, graças a Deus, foi positivo, né? Porque não houve vítimas, ninguém morreu, graças a Deus, ninguém ficou ferido, o veículo acabou sendo abandonado, largado agora por alguma razão, né? Por que levaram o veículo e abandonaram o veículo lá na frente? Né? Será que levaram, além do veículo, outras coisas? Será que no veículo tinha alguma coisa importante, alguma coisa de interesse? Será que foi pago um resgate e não veio a público? Enfim, todos esses questionamentos a gente acaba aqui refletindo junto com o amigo ouvinte, né? Para a gente poder entender exatamente esta ocorrência, e serve de alerta, né, Mário? Tem muita gente, amigo ouvinte, que por aí, principalmente no interior, quando está saindo ou chegando de casa, dói no juízo, viu? É um ritual, literalmente, para poder entrar no carro. Se vai levando uma mochila ou uma bolsa, bota no porta-mala, ou então bota no banco traseiro. Aí depois olha para um lado, olha para o outro, entra no carro, não fecha de imediato a porta, né? Aí olha ali no espelho, né? No caso das mulheres aí, eu dou toda a razão, tem que cuidar mesmo da beleza. Mas você, mulher, quando entrar num carro, seja lá o que você estiver carregando, abre a porta, emburaca, liga o carro, vai embora. Não bote nem o cinto de imediato, não. Joga o que você tiver nas mãos no banco do passageiro, liga o carro, vai embora. Não dê sopa pro azar. Da mesma forma, quando você está chegando, olha no retrovisor, vê se tem alguém te seguindo, verifica a movimentação da rua. Se você sente, percebe algo de estranho, não entra de imediato. Dá a volta no quarteirão, tá certo? Liga para alguém que está em casa, fica ali já de sobreaviso. Se não tiver ninguém em casa, não abre de imediato o portão. E quando chegar, se não puder entrar de imediato na garagem, porque às vezes nem todos têm aquele portão automático, né, Mário? Tem aquele portão que você abre manualmente. Então, observa, faça o seguinte, né? Parou, abriu o portão, emburaca logo, não fica mais pegando sacola por sacola, não. É um ritual, gente, literalmente é um ritual, tanto para sair de casa como para entrar, e isso tudo favorece as ocorrências policiais, o crime, podemos assim dizer. Muito bem, tá aí a informação em relação a esses casos que foram registrados já nessas últimas horas aqui na nossa região norte do estado do Ceará, mas principalmente na região de Sobral, também na manhã dessa terça-feira. Mas olha, cumprimentar e mandar um abraço para isso aqui, para o pessoal que escuta aqui a nossa programação. Abraçar o senhor Luiz Pereira Silva, lá na região de Tapuio, na região do Cariré, e também o pessoal lá também na região de Sapó, também na região, aqui Sapó já é a região de Santana do Acaraú. Valeu, pessoal, obrigado aí pela audiência, ouvindo aqui o Redação Plus aqui na nossa região. Mas olha, a gente fala desses problemas em relação à questão da violência em municípios aqui da nossa região, e lógico, claro, hoje aqui em Sobral, mas pelo outro lado a informação boa que vem para a segurança da população é que o prefeito de Sobral, o Oscar Rodrigues, anunciou a abertura de 200 vagas para a Guarda Civil Municipal por meio de concurso público.
A iniciativa integra o plano de fortalecimento da segurança pública aqui no município de Sobral e tem como objetivo ampliar o efetivo, garantindo mais presença da guarda nas ruas e nos espaços públicos da cidade. Segundo o próprio prefeito, no caso Oscar Rodrigues, claro, o concurso representa uma grande oportunidade para quem deseja ingressar no serviço público e também um avanço importante para Sobral, que segue investindo em ações voltadas à proteção da população e à valorização da ordem urbana. Segundo ainda os dados apresentados, o prefeito Oscar Rodrigues ressaltou que a Guarda Municipal exerce um papel essencial no apoio às políticas de segurança e na preservação do patrimônio público. A gestão municipal informou sobre o edital, incluindo datas, etapas do concurso e requisitos para os candidatos e quem queiram, aí lógico, claro, participar desse concurso com 200 vagas para a Guarda Civil Municipal. Tony, é uma boa, né? Principalmente para... a gente sabe que não vai resolver 100%, mas pelo menos ter a sensação de segurança em vários pontos da cidade, quando esses profissionais estão aí desenvolvendo suas ações, né, suas atividades no dia a dia aqui na sede, como também em alguns distritos, né, Tony? Olha, por demais interessante, e é aquilo que a gente tem sempre batido nesta tecla aqui, e em outros momentos também. A gente sabe, é direito de todos os cidadãos a estar seguros, e a segurança é um dever do Estado, a gente sabe disso perfeitamente. E o que a gente tem dito aqui ao longo dos dias é exatamente que não cabe, não entra na cabeça de ninguém, pelo menos de ninguém normal, que o prefeito da cidade, os vereadores, o bispo, né, os empresários, assistam de braços cruzados a violência, né, enraizando e dando frutos, simplesmente porque a obrigação da segurança não é do município, e sim do Estado. Ora, vejam só. Então tá aí, resta parabenizar a atitude do prefeito, que inclusive ontem, por ocasião do início aos trabalhos na Câmara, né, no Palácio 5 de Julho, ele esteve lá fazendo uso da palavra e, dentre outras tantas, anunciou este concurso para os guardas municipais, num total de 220. E este concurso vai atender algo que, em breve, segundo ele, até o final do ano, né, Mário, vai estar sendo entregue para a população de Sobral, que será 20 postos de segurança, né? Definam aí como queiram, postos ou base, mas isto meio que nos remota no tempo e faz a gente entender de como funcionava antigamente a cidade de Sobral com os chamados GPM. Então, tá aí, isto já está assegurado, foi um pedido feito pelo prefeito municipal ao governo Eumano de Freitas e já está assegurado. E para garantir o pleno funcionamento desses postos de segurança, no total de 20, e segundo ele, vai funcionar na periferia, aliás, na periferia não, vai funcionar no perímetro, né, que dá acesso à cidade, obviamente que entra e quem sai, algo em torno de 14 postos. E os demais, ou seja, restante a 20, né, que são os 6, vão ser colocados de forma estratégica na cidade de Sobral, naqueles pontos cruciais que aí a própria polícia e a própria prefeitura sabe e irá definir e alocar estas bases, esses postos, e eu chamo aqui, numa saudade do tempo, os GPMs. Então, vamos esperar que isto contribua consideravelmente para a segurança. Vai resolver? Não resta dúvida que não. É lógico que não. Mas que vai contribuir, né, sensivelmente, né, e de forma positiva para que os sobralenses e até quem chega mesmo em Sobral se sinta também um pouco tanto seguro. A gente vai aguardar a implantação desses 20 postos de segurança e, obviamente, para que, repito, esses postos eles funcionem plenamente,
está aberto aí, foi anunciado, né? Na verdade já vai sair o edital aí para esse concurso para a Guarda Municipal, no total de 220 vagas. Muito bem, agora, Tony, diante dessa situação, eu não sei se o pessoal já conseguiu consertar, melhorar, ajeitar, né? Fica essa pergunta, a questão do salário do pessoal da Guarda Municipal, porque no começo do mês que passou, a gente até anunciava aqui um movimento, né? Não eram todos, né, no mês passado, no mês de dezembro, né? Eu ainda estou em janeiro, né, Cláudia? Pois é, no mês de janeiro, a gente até acompanhava, no iníciozinho de janeiro, uma movimentação que o pessoal começou no mês de dezembro, em relação à questão do salário da Guarda Municipal. Porque eu tive até conversando com alguns que pertencem à categoria, né, e tem o salário, Tony, que é o salário mesmo, olha, isso aqui pode entrar prefeito, sair prefeito, entrar presidente, sair presidente, esse tanto aqui. Mas aí tem essa gratificação aqui, quando chega no final, junta tudo, dá esse tanto aqui. Mas o prefeito que entrar pode mudar, né? Pode tirar essa gratificação aqui, essa outra aqui, e ficar só aquilo que é para ser mesmo o valor X da Guarda, que é muito pouco, né? Muitas das vezes a gente já tem comentado aqui de que a Polícia Militar ganha muito pouco pelo trabalho que faz, principalmente nesse momento que enfrenta, né, muitos e muitos problemas em relação à violência no Estado, né? E se você for fazer um levantamento, eu acho que um policial não tira R$6.000. Olha, 6 mil. Olha lá se chegar a R$4.000. Olha lá se chegar a R$4.000 um policial militar. Eu sei que tem aqueles que ganham até 20 mil, né? Tem todo um legado, tem todo um histórico, uma vida ali, aí junta tudo, aí tira um salário razoável. Mas um guarda municipal que eu tomei conhecimento é muito pouco, apesar, lógico, claro, eu estou falando aqui, o salário, aquilo que o que a gente assiste, isso aqui é o salário do guarda municipal, mas pelo outro lado tem essa questão da gratificação, quando junta tudo, aí o montante aumenta, mas de repente entra um prefeito e diz, eu não quero pagar essa gratificação não, o cara vai ganhar só esse pouquinho aqui mesmo, e aí como é que fica? Aí a gente pergunta, será que com esse anúncio aí desse concurso, será que o pessoal também deu uma olhada aí nessa categoria que presta um grande serviço para a população de Sobral em vários sentidos, além da questão do patrimônio público municipal, os pequenos, os médios e os grandes eventos. Por exemplo, daqui na outra semana vai ter um evento grande aqui em Sobral, né? Um evento grande que é o Bloco dos Sujos. É uma questão cultural, eu acho que já tem 100 anos de história esse bloco, e é uma multidão. Então, a gente viu no ano passado uma multidão, e quem é que vai de frente, além do pessoal da Polícia Militar, outros órgãos da segurança, é a Guarda Civil Municipal. O que tem de gente aí da Guarda Civil Municipal que se mata de trabalhar, muitas das vezes arriscando a própria vida nesses grandes eventos. Jogos que tem no estádio do Junca, agora não, porque desde a pandemia que não tem mais grandes jogos. Mas eu lembro que, Cláudia, quando vinha Ceará jogar aqui em Sobral, o pau de briga começava depois da Polícia Rodoviária Federal, lá na entrada que vai para Santana do Acaraú. Aí vinham brigando, aí um para lá e passava na Polícia Rodoviária Federal, o pessoal calmava ali um pouquinho, quando chegava ali para cá um pouco se alinhava de novo, perto do estádio era uma confusão, perto do centro de convenções, e aí quem era que estava de frente? Além da Polícia Militar, a Guarda Civil Municipal. E diante desses fatos, eu particularmente acredito que o bom senso também irá prevalecer para melhorar a questão financeira por parte desses profissionais que estarão entrando através desse concurso que foi anunciado pelo próprio prefeito e, lógico, claro, melhorar também a situação daqueles que já estão lá há vários e vários anos. Muito bem, mas olha, a política de Sobral voltou a ter, assim, novas
discussões, e eu acredito que foram as primeiras desse ano de 2026, no dia de ontem, no período da noite, na Câmara Municipal de Sobral. Que o prefeito de Sobral, Oscar Rodrigues, esteve na tarde e noite de ontem, segunda-feira então, na Câmara Municipal de Sobral, participando da abertura do início dos trabalhos do Poder Legislativo sobralense, ou seja, os trabalhos na Câmara Municipal de Sobral, nesse primeiro semestre de 2026. Oscar Rodrigues falou de vários assuntos durante esse ano e 1 mês e 3 dias de sua administração como prefeito aqui em Sobral. Vamos ouvir um trecho das palavras do prefeito quando fala das suas ações à frente do Poder Legislativo Municipal. E o Oscar Rodrigues falou com a população em relação à questão do trabalho que vem sendo desenvolvido na sua administração. Inclusive, o Oscar reclamou até mesmo de pessoal da oposição, né, e da imprensa da oposição, que, segundo ele, criticando muito o trabalho dele. Mas vamos ouvir um trecho das palavras do prefeito aqui de Sobral, Oscar Rodrigues, por ocasião, né, de sua visita na Câmara Municipal, na tarde e noite de ontem, na abertura dos trabalhos do Poder Legislativo sobralense. Acompanhe. Eu tenho hiperfoco. O que eu quero fazer é para fazer. E eu não estou querendo fazer, e o que eu fizer para Sobral não é para o Partido da União, do Partido do PT, partido não sei de quem não. É para todos os sobralenses. Eu tenho essa consciência. E eu trabalho para todos. Tive um problema nesta semana, onde as pessoas estavam querendo explorar aqui um outro cidadão e tal, etc. E eu dizia na reunião, o cara votava em mim, mas o outro não votava. Mas ele querendo explorar o outro e tal, etc. Eu digo, olha, eu procuro ser justo, eu gosto de ser justo, a minha consciência é de ser justo. Infelizmente não é desse jeito que você está dizendo, não. O rapaz aqui, ele nem votou em mim, nem o grupo dele, nem ninguém. Mas não pode ser desse jeito, né? Então você tem que ter, quem é gestor público, ele tem que ter a consciência mínima de ser justo naquilo que faz, porque senão ele está no local errado. E eu não quero estar no local errado. Eu quero sair dessa gestão de 3 anos que faltam, fazendo o máximo possível que um prefeito pode fazer, aplicando o máximo de tempo possível que um prefeito possa aplicar, para que a gente no futuro possa ser reconhecido, que é aquele título sempre que um dia eu quero merecer, de ter sido o melhor prefeito de Sobral. Quero ser transparente com esta casa e com o povo de Sobral. Não tomaremos atalhos e não colocaremos em risco a educação, a saúde e os serviços essenciais. Nossa prioridade continuará sendo garantir dignidade, acesso e qualidade de vida à população. Por isso, reafirmo a importância da parceria entre o Executivo e o Legislativo. Precisamos caminhar juntos, com diálogo, espírito público e compromisso com Sobral. As decisões não serão fáceis, mas serão necessárias para assegurar estabilidade, responsabilidade fiscal e continuidade das políticas públicas. Finalizo reafirmando meu compromisso com cada sobralense. Governar com seriedade, transparência e coragem, colocando as pessoas em primeiro lugar e construindo com esta casa um futuro mais justo, organizado e humano para a nossa cidade. Muito obrigado. Do Estado, postos de segurança para Sobral. Sobral é um dos problemas, né? Toda cidade, todo mundo tem a questão da segurança. Nós pedimos. E ele está nos mandando recursos para construirmos 20 postos de segurança na cidade. 14 deles vão ficar no perímetro da cidade. Então, quem entrar e sair de Sobral vai ter que dar continência à prefeitura
aos guardas municipais, né? E 6 serão distribuídos naqueles locais mais estratégicos. E isto já estamos correndo atrás. Eu acredito que... Eu quero que daqui para o fim do ano a gente possa ter concluído esse projeto desses postos de segurança. Mas quem vai trabalhar os guardas municipais? Mas nós nem temos guarda essa quantidade toda. No entanto, já autorizei um concurso público para 220 novos guardas para Sobral. E assim a gente começa a trabalhar também na segurança em prol de todos os sobralenses. Muito obrigado e boa noite a todos. Muito bem, está aí um trecho das palavras do prefeito Oscar Rodrigues, que em um outro momento também ele acrescentou, ele afirmou também de manter relação de excelência com o governador do estado do Ceará, o Elmano de Freitas. E isso não é de agora, né? Desde o período em que ele foi deputado estadual e que se conheceram na Assembleia Legislativa do Estado, e aí já tem essa amizade, e com certeza estará trabalhando, né, aqui em Sobral para reeleger o Elmano de Freitas. E diz também, chegou a dizer também, que hoje teria dificuldade de votar no Ciro Gomes, não pelo Ciro, mas por membros da família do Ciro que faz oposição a ele. Ou seja, deixou claro, diante dos trabalhos realizados na Câmara Municipal, junto com os vereadores, que eu não sei se é uma lei que faz com que o Executivo vá sempre na abertura, ou se é tipo uma cortesia que o Executivo faz junto com o Legislativo. Mas há muito tempo, desde a época do Cid Gomes, quando era prefeito de Sobral, todas as aberturas dos trabalhos na Câmara Municipal, o prefeito vai lá, né? Geralmente na abertura, e aqui e acolá também no encerramento, o prefeito também vai lá. Mas esses dois pontos que chamaram a atenção na política no estado do Ceará. Primeiro, essa questão dele afirmar com exclusividade que dará apoio ao governador do estado para a reeleição, ou seja, um município grande como Sobral, que é uma referência para o estado do Ceará, dando apoio ao governo do estado, já que na eleição passada era o contrário. E outro ponto também, não irá trabalhar para o Ciro, o que deu para a gente perceber assim, não irá trabalhar para o Ciro, não irá votar no Ciro, porque tem membros da família do Ciro que são contra ele. E lógico, claro, a gente sabe, né? Tem o Ivo, que poucos dias, né, meteu o cepo nele, tem a própria Lia, que mesmo dizendo que segue as orientações do Cid, que é o senador, mas sempre a gente vê, escuta, acompanha o trabalho da Lia Gomes, quando está aqui na região, metendo o cepo no Oscar Rodrigues. E diante disso, a gente observa assim de que ele estará apoiando de verdade o Elmano de Freitas para a reeleição do governador do PT, Antônio. Pois bem, Mário, está aí, né, o início dos trabalhos ontem na Câmara, como a gente já tinha pontuado aqui, e como de praxe, assim como nos municípios, né, os trabalhos voltam nas câmaras municipais, na própria Assembleia Legislativa ontem também, o início lá na Alesse, teve também a presença do governador, enfim, né, e por aí afora, sempre aquele discurso das autoridades na volta aos trabalhos. Focando no que disse o prefeito Oscar, né, a gente até tinha já batido nessa tecla aqui em outros momentos. É isso que de fato tem que acontecer, no que tange a vida de um homem público, né? Eu até me vi ali na fala do prefeito, quando ele falou que o gestor público que não entende que está trabalhando para quem votou nele e para quem não votou, quem não entende desta forma está no lugar errado. E é isto mesmo, este é o sentimento. E quem pensa diferente, está bom de se atualizar, né? Ou então sair da política, porque como bem disse aí o prefeito, né, está no lugar errado. E é isso, você está ali momentaneamente, é apenas um período. Você tem que entender que você está ali para cumprir o seu papel de homem e gestor público.
E se você não trabalha para o bem comum, qual é a razão de você permanecer ali? Né? Inclusive, outra coisa que chamou a atenção na fala dele, posteriormente, foi que ele, inclusive não foi a primeira vez, ele já vem falando isso já algumas vezes, onde ele enfatiza que não vai sair candidato à reeleição. Deve colocar outra pessoa, mas ele, Oscar, disse que, inclusive ele frisa bem isso, né? Quer sair e quer sair como o melhor prefeito de Sobral. Então ele deixa claro nas entrelinhas que não vai se lançar para ser prefeito novamente em Sobral. Vamos ver, ainda é muito cedo, tem 3 anos aí para ele mostrar trabalho de fato, para poder sair como o melhor prefeito de Sobral. E a gente torce, enquanto sobralense, eu quero que de fato as sobras aconteçam, né? Então, por outro lado, ele enfatiza a preocupação com a segurança, né? Tanto que já pediu ao governador e foi atendido, e aí esses 20 postos vêm para Sobral para poder contribuir com a segurança. E nesse ponto, Mário e ouvintes, vamos refletir junto. Inclusive o prefeito Massapê foi bem criticado aí nesses dias, e ele deu uma resposta muito sábia. Vejam bem, quem está prefeito, independente do governador, tem que caminhar junto. Por quê? Porque o interesse é comum, não é o meu interesse, não é o interesse do Tony prefeito, não é o interesse do Mário prefeito, não é o interesse da Bruna prefeita, não. Tem que ir buscar recursos para todo o município. Por quê? Porque ele é prefeito, é do município. Repito, a eleição passou, a campanha passou. Agora, nem que você não queira, ele é seu prefeito. Você que não votou no Oscar, ele é seu prefeito e tem que ter respeito para com isso. Ele é uma autoridade. Da mesma forma, se a gente inverter os papéis, o senhor Osíris, o senhor Oscar, os senhores e as senhoras que são prefeitos e prefeitas neste estado, neste país, vocês foram eleitos e a partir de então, vocês têm que trabalhar para todos. Não é só para quem bajulou vocês, não é para quem segurou a bandeira e ficou babando vocês aí, não. Vocês foram eleitos e a partir de então vocês têm que trabalhar pelo bem comum, e ele frisou bem isso na fala dele. Então parabéns aí. Agora vamos aguardar as coisas acontecerem, inclusive ele falando, né, teceu até algumas críticas aí com relação à imprensa e tal, frisou que alguns da imprensa acaba sendo aí mais oposição do que os próprios vereadores, não é? E a gente em parte entende, né? Mas vamos ver aí se de fato as coisas acontecem. E ele meio que respondeu, ele reconhece que no ano que passou, de fato não teve nenhuma obra em andamento. Por quê? Porque ele planejou. Então, se ele passou o ano de 2025, dito por ele mesmo, que houve um planejamento, e aí eu cito sempre isso, se você não planeja realmente o negócio não anda não, desanda, né? Todo mundo, né, Mário? Você que está pensando em construir uma casa, você está pensando em comprar um carro, você não amanhece simplesmente do nada, a não ser que você seja muito endinheirado, né? Simplesmente você não amanhece, abre a porta, hoje eu vou comprar um carro. Não. Hoje eu vou construir uma casa. Não é assim não. Você tem que planejar de onde é que vem os recursos. Se aqueles recursos que você tem é suficiente, se não, onde você vai conseguir para concluir, para não passar vergonha, porque até mesmo na Sagrada Escritura está lá, né? Deus não aceita, Deus abomina aquele que se mete a construir e para pelo meio do caminho. É mais ou menos nesses termos. Enfim, está aí a fala do prefeito no início dos trabalhos. A Câmara propriamente volta oficialmente hoje. Ontem foi apenas aqueles proformes, né, como reza aí o figurino, como reza o script. A partir de hoje as pautas voltam e a todo vapor na Câmara Municipal. E a gente aguarda que de fato as falas e as pautas estejam voltadas sempre ao interesse da coletividade, como bem disse o próprio prefeito. Muito bem, está aí a informação em relação a esse movimento do próprio prefeito Oscar Rodrigues, né, na Câmara Municipal de Sobral, que esteve participando no dia de ontem. Agora, Tony, o detalhe em relação à Câmara Municipal, você abordou assunto interessante, teve abertura, lógico, claro, de toda uma programação do dia de ontem, mas para valer mesmo a questão das discussões, de apresentação de requerimentos, projetos, discussões na tribuna, uso da tribuna, começa
começa assim de forma oficial, podemos dizer assim, a partir de hoje. E que daí para frente dá para a gente observar a questão, né, da presença, né, dos vereadores na Câmara Municipal, nesse sentido de usar a tribuna. Agora o fato que chamou a atenção, eu até vi de longe ontem mesmo o Zé Vital, e estive conversando com o Tiago Ramos, tá com a gente, até conversou com ele aqui na rádio, colocamos a participação do Tiago Ramos. E o Zé Vital disse que está muito bem na Secretaria, né, de Transporte Sobral. E que ontem mesmo a gente falava do Zé Vital, né, em uma Câmara Municipal, até mesmo para movimentar mais, que já quem sabe o trabalho do Zé Vital, né, num poder legislativo, sempre usava a tribuna, e que ali é um espaço, né, de discussão, e que muitos estiveram passando pela Câmara Municipal e se destacaram pelo uso da tribuna da Câmara, e um deles é o Zé Vital, e que disse que está muito bem na Secretaria. E, pelo outro lado, o Tiago Ramos, que estava também na Secretaria, está retornando, e é um que sempre usa a tribuna, né, Tony? É verdade, é aquilo que a gente tinha mencionado, que a Câmara vai ganhar em debates, né? Evoluiu, com certeza, com a chegada do Tiago Ramos. Inclusive, havia até uma outra hipótese da ida do Hermenegildo, mas eu acredito que o Hermenegildo, por ser empresário, por ser da área da construção, ele está na CEINFRA, eu acho que ele está muito bem também. Mas se o Hermenegildo chegasse aí para a Câmara, né, eu acho que seria um ganho e tanto no Palácio 5 de Julho, com a ida também do Hermenegildo, que são experts, são pessoas aí já experientes, né, na vida pública. E essa mesclagem eu acho que é muito salutar, viu, Mário? Que é a junção, independente de ser situação ou oposição, essa junção da experiência com os novatos, né? Isso é muito bom, encoraja, né? Ninguém digamos assim, atropelando ninguém querendo ser mais que um outro, mas eu acho muito salutar essa mesclagem que vem acontecendo na Câmara, que é a juntar a experiência com as novidades de momento. Agora, uma coisa que eu observei, e a gente já pode ter como certo, né, a fala do Zé Vital, que ele vai cumprir os 3 anos na Secretaria de Transporte, foi esse o entendimento dele com o prefeito. Agora, muito ruim, e a gente espera que melhore, é a presença do público em si, no auditório ali, Mário, viu? Teve um determinado momento que a gente observou, simplesmente, eu digo, vazia. Se a gente comparar o início dos trabalhos, né, e principalmente com a presença do prefeito, para fazer uso da palavra. Então, a gente aguarda que a partir de hoje, o povo em si, eles possam fazer uso daquele espaço que é deles. Ali a casa não é dos vereadores, não, ali é a casa do povo. Está ouvindo, amigo ouvinte? A gente tinha até sugerido as sessões itinerantes, né? De repente colocar nos distritos, aí naquelas outras localidades, telões, ou então eleger no decorrer do ano, vai até uma sugestão aqui, eleger no decorrer do ano. Hoje quem vai para a Câmara são as pessoas do distrito de Aracatiaçu. Na outra semana quem vem para a Câmara é o pessoal do distrito do Jordão, lá de Itaperuaba, por aí vai, Patriarca, enfim, de modo que no decorrer do ano todos os distritos eles estejam presentes nas decisões que é de interesse de fato da coletividade. É o que a gente aguarda. E se de repente cobre, porque ele está lá para representar, não é só os interesses daqueles que votaram nele, não, é o interesse de todos. Tivemos aí a confirmação na fala do prefeito. O homem público que não está a serviço da coletividade está no lugar errado. Muito bem, tá aí as informações do Poder Legislativo aqui de Sobral. Falando em Câmara Municipal, Tony, ontem a gente teve a abertura dos trabalhos aqui em Sobral. Outro município aqui da nossa região que também teve fazendo a abertura dos trabalhos do Poder Legislativo foi na Câmara Municipal da cidade de Meruoca, que tem como presidente da Câmara Municipal a vereadora Ana Carina.
Na oportunidade, além dos vereadores, lógico, claro, tiveram presentes também o vice-prefeito do município, que é o Carlos José do Pimenta, além também do próprio gestor, o prefeito Ayrton Alves. E um assunto interessante na Câmara Municipal na cidade de Meroca é que abre espaço, que estão abertas as inscrições para o programa Alcance, que oferece aí preparação gratuita para o Enem e vestibulares, com aulas presenciais aos sábados, além também de todo o material didático, laboratório exclusivo de redação e, lógico, claro, transmissão ao vivo para todo o estado do Ceará. E as inscrições vão até o dia 10 desse mês. Deu o primeiro passo rumo à universidade. A oportunidade é agora. Câmara Municipal da cidade de Meroca também oferecendo esse espaço na questão da educação, você se preparando para o mercado de trabalho, participar dessa preparação e, lógico, claro, entrar numa universidade e aí ter o seu futuro pela frente. E lembrando que a Câmara Municipal na cidade de Meroca tem à frente a presidente Ana Karina, que vem desenvolvendo o seu trabalho no Poder Legislativo lá do município. Olha, vamos até Brasília. O Genésio Araújo, Política Real, direto do Distrito Federal. Ele chega no programa e traz as informações de Brasília. Acompanhe. Agora na Plus, Política Real, com Genésio Araújo Júnior, direto de Brasília. Sabe por que os homens têm pavor das mulheres na vida pública? Porque se são viris no debate, são considerados brutos. Se são amenos, são considerados fracos. O cavalheirismo é um desafio no debate público dos homens com as mulheres. O ministro sulista Edson Fachin, aquele que eu disse que não tinha turma, anunciou na abertura do ano do Judiciário a criação de um código de conduta para o STF e nomeou a ministra mineira Carmen Lúcia, única mulher da corte, uma decana, para relatar a proposta. Dos 11 ministros do STF, 7 deles têm filhos e parentes com ações tramitando na casa. Carmen Lúcia está entre os 3 que não têm. Ela, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, anunciou ontem 10 recomendações éticas para os juízes eleitorais em 2026, uma prévia do que virá para o Supremo. Edson Fachin, sabe-se lá, se inspirou em Getúlio Vargas, que escolheu mineiros quando chegou ao poder na Revolução de 30, ou nos cardeais que escolheram Jorge Mário Bergoglio, o Papa Francisco, para salvar a igreja? Uma coisa é certa, Fachin deu um passo e tanto para entrar na história pela porta da frente. A República agradece. Foi Genésio Araújo Júnior, de Brasília. Muito bem, mas olha, a informação é que o Ministério Público do Estado do Ceará, por meio da Promotoria de Justiça da cidade de Ipu e da comarca vinculada à de Pires Ferreira, deflagrou na manhã de hoje, terça-feira então, que investiga suposto superfaturamento e não execução de contratos de serviços de limpeza pública da Prefeitura de Pires Ferreira. Um dos alvos da ofensiva foi a prefeita de Pires Ferreira, a senhora Lívia Muniz, que é do PSB. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em Fortaleza, Pires Ferreira, Heriotaba, Groaíra, Sobral e Ipu, nas residências de um agente público do município, de um engenheiro civil, de sócios das empresas investigadas e nas sedes destas. O agente público foi afastado do cargo por 180 dias. Ele e outros 5 alvos da operação foram presos de forma temporária na semana passada. A operação foi autorizada pelo 5º Núcleo Regional de Custódia e das Garantias de Sobral. Promotores de Justiça de
comarcas próximas e órgãos de investigação do Ministério Público e policiais civis deram apoio à ação. Os documentos e equipamentos eletrônicos apreendidos irão subsidiar as investigações do próprio Ministério Público. Segundo informações da Promotoria de Justiça, lá de Pires Ferreira, os contratos firmados entre as empresas e a prefeitura do município chegam a mais de 13 milhões de reais. Durante o período investigado de 2012 a 2023. Os suspeitos poderão responder pelos crimes de peculato, falsidade ideológica e associação criminosa. E esse fato vem realmente chamando a atenção aqui na região. A informação é que a operação dessa terça-feira dá continuidade a investigações iniciadas na semana passada, quando uma ação da Procap resultou na prisão do empresário Marcos Paulo Coelho Marques, esposo da prefeita, e de José Aguiar Filho, conhecido como Zezão, ex-prefeito de Heriotaba e pai da atual vice-prefeita de Pires Ferreira. E as investigações tramitam sobre segredo de justiça. E esse fato realmente vem assim chamando a atenção ali na região. E eu fiquei até imaginando assim a situação, né, de muitos e muitos gestores aqui em todo o estado do Ceará, aqui na nossa região, que enfrentam esses problemas, principalmente nessa questão de licitação. E está aí problema na questão do lixo, licitação da empresa de lixo. Você que é prefeito, você que é até o chefe de gabinete, que é para orientar também, você que faz parte do secretariado de qualquer prefeito, você tem, não é o dever não, você tem a obrigação de cuidar bem da coisa pública, né? E quando acontecem essas coisas, se você puder orientar o próprio gestor, porque para evitar esses problemas, é um constrangimento muito grande. Teve essa operação na semana que passou, depois a própria prefeita de lá disse que estava enfrentando um problema muito sério na questão de perseguição política. Estava sofrendo muito, toda a família. Lógico, eu particularmente vejo que eu vejo assim, a gente que conhece uma administração, como funciona uma administração, a gente já participou disso também, ou seja, de trabalho na administração pública, a gente vê assim que é um pessoal que sofre muito. Até poucos dias, né, eu até cheguei a dizer aqui, como é que tem gente que vive a vida toda, né, só devido à questão do dinheiro. Eu sei que hoje tudo só vai se tiver o dinheiro, e é muito dinheiro, mas quando se fala desses problemas em relação à questão de licitação, é muito arriscado, meu irmãozinho, é muito arriscado, e muitos estão caindo, fruto de um trabalho realizado pelo Ministério Público e outros órgãos, né, de fiscalização. E a gente fica imaginando o sofrimento desse pessoal, né, que acaba se envolvendo nessas ações, e aí vem um órgão fiscalizador que descobre, e aí é levado para a polícia, tem todo aquele constrangimento, e olhe só a situação que passa, né, representantes de um município, representantes que estão administrando um município aqui da nossa região, né, Tony? Olha, é sério, é muito complicado realmente todo este contexto, e de fato é uma preocupação que deve ter o gestor, tanto faz ser um município pequeno como um grande. A preocupação é estar cercado e ladeado de gente capacitada para poder enxergar nas entrelinhas até interesses assim maliciosos, né? Tem gente que se aproxima vendo a facilidade, vendo a oportunidade e acha que as autoridades, no caso o Ministério Público, não estão acompanhando. Olha, pode tardar, mas não falha. Mais cedo ou mais tarde, aquilo que é feito de forma irregular vai acontecer, vai ser exposto. E até você provar, às vezes tem situações, né, Mário, que até a pessoa é inocente. Às vezes é só uma confusãozinha,
é só apenas um reajuste, né? Uma vírgula fora do lugar, digamos assim. Quando a vírgula é colocada no lugar certo, tudo volta ao normal. Mas aí a situação já caiu, digamos assim, tão negativa, que para você se recuperar é complicado, é difícil. Aqui ninguém está condenando a prefeita, nem também estamos inocentando. A gente está apenas trazendo os fatos, né, de acordo com o que está acontecendo. Como bem foi dito aqui na matéria, o Mário frisou, na semana passada teve essa situação, alguém que foi até inclusive passando mal, veio para Sobral, né? Passou mal por conta da presença da polícia que chega, batendo na sua... Rapaz, é muito complicado. Você ter ali, ó, toque, toque, toque. Você vai abrir achando que é o padeiro entregando o pão, ou de repente é alguém que chega para lhe dar um presente. Não. É um par de algemas. Mas por quê? O que foi que eu fiz? Né? E aí você sabe. Muitas das vezes você sabe o que foi que você fez. Então, é constrangedor por demais. Mas, até provar realmente que não é o que está sendo dito, né, a imagem negativa já vai por água abaixo. Agora, a gente observa que tudo isto acontece no ano de eleição, né, Mário? Tudo isto acontece no ano de eleição e que é complicado por demais. Porque se o Tony, de repente tem a Polícia Federal batendo na porta dele, com que cara o Tony vai bater na porta do Mário amanhã ou depois pedindo apoio? Mário, eu estou pretendendo fazer isso, fazer aquilo, queria saber se você pode me apoiar. O Mário não é nem doido, só se ele estiver perturbado do juízo para me apoiar. Por quê? Porque ele vai associar a imagem dele a mim, que estou sendo investigado, mesmo que lá nos 44 prove, não, o Tony é inocente. Mas a imagem também negativa vai ser transferida para o Mário. Então tudo isso é muito complexo, vamos aguardar realmente que a verdade venha à tona. E se houver culpados, sim, que seja punido rigorosamente, centavo por centavo, porque é muita desonestidade você se apropriar do que não é seu. Quantas e quantas obras do interesse público, não é, Mário? Poderia estar sendo feita e não foi, porque acontece maracutaia por aí afora. E só para fechar, Tony, esse tema aqui, esse assunto que vem de Pires Ferreira, que é aqui bem próximo da gente, eu particularmente vejo assim, quem ganha uma eleição não é moleza não, meu irmão, é duro, é complicado. Enfrentou vários e vários problemas, muitos e muitos desafios. E diante disso, aquilo que foi enfrentado, aí é que vem o outro desafio de administrar bem, né? E zelar pela coisa pública, para não estar sofrendo esses problemas. Porque quando aparece algo que seja até uma suspeita, que não seja nem concreto, aí vem a oposição batendo em cima, vem toda uma situação, um constrangimento, e aí a pessoa tem que ter um cuidado muito grande. Conseguiu a eleição, né, conseguiu êxito na eleição, e 4 anos passa rápido, aí geralmente quase 100% quer uma reeleição. Eu tenho um outro fato assim, dentro da gente, tem muitos que dizem, rapaz, eu não quero reeleição mais não, vai só os 4 anos. Não, quando chega bem pertinho ele vai, porque lá a gente sabe da realidade da coisa que é legal. E diante desse fato que é legal, você deve aproveitar e fazer um trabalho bem direitinho, um trabalho decente, né? E quem sabe fazer seus 8 anos com tranquilidade. Mas só para fechar, Tony, o programa de hoje, ontem a gente trazia informações em relação às reivindicações por parte de vários prefeitos do interior do estado do Ceará em relação a contratações de bandas de forró para esse carnaval agora, né? Banda de forró não, artistas, né? Eu estava observando, tem conjuntos por aí, cantores estão cobrando R$1.200.000 para uma apresentação de menos de 4 horas. Eu fico pensando assim, já pensou uma prefeitura tirar R$1 milhão para pagar um cantor, né, ou seja, de forró, de reggae, brega, pé de serra, não sei o que for, para se apresentar só 4 horas? Dá para ele comprar 3 ambulâncias e beneficiar uma população inteira.
Dá para ele comprar a máquina, ficar dentro do próprio município, aquelas máquinas, não é lugar para cavar poço profundo, não. É comprar mesmo a máquina, deixar lá para cavar poço profundo, para beneficiar uma população inteira na questão hídrica. Dá para ele comprar um bocado de coisa para beneficiar a população pobre e assim, por um tempo grande e beneficiar uma população que tanto precisa. E aí tiram R$1 milhão para dar para um cantor qualquer para se apresentar 4 horas. E muitas das vezes, Tony, ninguém nem escuta o que o cantor está dizendo. Mistura lá não é nem a melodia da música, não é uma batucada lá que ninguém sabe nem o que é. Aí um pula para um lado, outro pula para outro. Tem aquele jogo de luz lá, aí lá se vai R$1 milhão jogado. Você falou isso aí, Mário, eu lembrei, não perca seu raciocínio, mas eu lembrei de um meme não, é um humorista, rapaz, me falhou agora o nome do humorista, eu estou com o nome dele aqui na cabeça, mas não estou conseguindo lembrar. Ele falou justamente isso, rapaz, já faz tempo, né, essa piada aí que rola, onde ele fala do artista, né, que vai cantar a peso de ouro, e na verdade canta ali 1 hora, não chega a ser 2 horas, e outra, nem canta, ele manda o público cantar, ele apenas faz a introdução, aí joga o microfone pro povo e diz, é vocês, aí o povo fica lá cantando e ele fica calado, quer dizer, o cara vem, tá certo, é artista, né, trabalhou para isso, mas nem cantar às 4 horas ou 3 horas ele canta. Metade quem canta é só os instrumentos e o público, né, Mário? É verdade. Tony, depois um abraço e até amanhã, Tony. Amanhã, se Deus quiser, a gente volta de novo a partir de 12h30, atualizando as informações de Sobral e da região, mas lembrando que daqui a pouquinho, às 18 horas, você fica bem antenado no Tô de Olho com a Mara Rodrigues. E amanhã cedo estamos de volta, cedinho, 6 horas, tem o Ricardo Lima no Deu BO. Coladinho tem o Ceará News, né, com Matheus Vasconcelos e Donizete Arruda. E antes do Redação Plus ir para o ar, você já sabe, tem o Matheus Vasconcelos novamente com o Meio-Dia Ceará. Fiquem todos com Deus, aproveitem bastante o dia. O sol está quente aqui em Sobral hoje, hein? Muito sol, a chuva deu uma pausa. Amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta. Muito bem, tem a participação do nosso companheiro Tony José. Olha, falando de futebol, para fechar aqui a nossa programação, vamos trazer o Vitor Nogueira e traz as informações dos clubes do futebol cearense. Acompanhe. Agora na Plus, Esporte 7. Boa tarde. No último jogo da segunda rodada da segunda fase do Campeonato Cearense, Floresta e Ferroviário empataram em 0-0. Esse resultado não ajudou nenhuma das equipes, que continuam na lanterna de seus grupos e agora vão para a última rodada, a terceira, precisando vencer de qualquer jeito para garantir a classificação para as semifinais do Campeonato Cearense. E hoje temos jogo do Campeonato Cearense, mas não da segunda fase, e sim do quadrangular da permanência. Hoje a bola rola para Maranguape e Tirol às 7 horas da noite no estádio Moraizão, em Maranguape. Amanhã o quadrangular do rebaixamento continua com a partida entre Maracanã e Quixadá às 7 horas da noite no estádio Almir Dutra. Então é isso, amanhã a gente tá de volta com mais informações do futebol. Direto da redação, Victor Nogueira. Victor Nogueira para o Redação Plus. Você ouviu Esporte 7. Muito bem, tá aí o Vitor Nogueira trazendo aí as suas informações em relação aos clubes do futebol cearense, né, que é interessante, viu, Tony, já entra na reta final, tá? O Ceará já está classificado para a semifinal da competição, Fortaleza também, o pessoal já entra realmente assim na reta final, tem os 4 que estão brigando aí para, coisa como quadrangular da segunda divisão, ou seja, quadrangular do rebaixamento, mas começou poucos dias, já está na reta final e não empolgou, né, o torcedor. Tem muita gente que, se a gente falar, rapaz, tá acompanhando o Campeonato Cearense e já começou, né? Tem gente que nem sabe se começou o Campeonato Cearense. Por quê? Porque não empolgou, rapaz. Eu não sei se é porque
você pode até imaginar, porque não está o teu Guarani de Sobral, né? Aí a gente fica pensando, mas o Guarani vai vir aí, né? No próximo mês, né, o time de Sobral estará participando, né, aí da segunda divisão do Campeonato Cearense, mas na realidade a Série A do Campeonato Cearense com um nível muito baixo também, com exceção de Ceará e Fortaleza. O próprio Ferroviário não apresentou aquilo que era o antigo Ferroviário, tem o Floresta também muito fraco, e diante de tudo isso está aí chegando a reta final do campeonato, com a possibilidade de dar mais uma vez Ceará e Fortaleza, porque é sempre Ceará e Fortaleza, né? E com assim seja muito fraco, um nível realmente muito baixo. Tem jogos, né, tirando Ceará e Fortaleza, que a gente acompanha, um futebol amador puro, né? Tem muitas equipes do futebol amador que o pessoal dá uma melhorada no condicionamento físico, né? Faz um trabalho ali melhor, que é muito mais assim vantajoso, o pessoal desempenha um trabalho bem melhor do que algum desses jogos. Eu estava acompanhando agora, era Quixadá e eu acho que era Maranguape, era uma outra equipe aí que está brigando aí para não cair para a segunda divisão. Meu Deus do céu, rapaz, jogo fraco, mas é muito fraco mesmo. Mas é o nosso Campeonato Cearense, Baiãozinho de Dois. Imagina, eu fiquei imaginando, se a situação na Série A está desse jeito, imagina a segunda divisão ou a terceira, né? Mas o nosso futebolzinho, a gente tem que se conformar com essa realidade. Olha, um abraço a todos, a gente volta amanhã a partir das 12h30, destacando as principais informações para vocês de Sobral da região. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser.